Dá para falar de procrastinação e disciplina com passagem bíblica? Dá sim. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre parábola dos talentos. Mas antes de qualquer coisa, eu quero deixar uma coisa muito clara, tá? Essa é a minha percepção, é a forma como eu leio e como eu aplico essa parábola na prática. Não é uma verdade absoluta, não é uma imposição religiosa, não é um debate teológico. Se você não acredita, se você não se sente confortável ou prefere conteúdos alinhados exclusivamente com a sua fé, com a sua visão espiritual, tá tudo bem seguir outros caminhos. Pode ficar à vontade. Agora, se essa leitura fizer sentido para você, você será sempre muito bem-vindo aqui. Então, é só para deixar esse recadinho mesmo. Quando Jesus ele conta, a parábola dos talentos, ele fala de um senhor que confia os recursos diferentes para cada servo. A um, ele deu 5, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1 talento. Cada um de acordo com a sua capacidade. E quando ele retorna, 2 deles se multiplicam e o que receberam, Um deles enterrou o talento por medo. Então, esse que recebeu 1, ele enterrou. E muita gente lê essa parábola apenas pelo viés financeiro ou moral. Mas a forma como eu enxergo vai muito além disso, literalmente. Para mim, essa passagem ela fala diretamente sobre responsabilidade, sobre ação e sobre medo de sustentar aquilo que foi confiado em você. Então, ele casa muito com o que a gente está falando aqui, Porque repare só. O problema do servo que enterra o talento, ele não foi falta de recurso, ele recebeu também. Também não foi falta de capacidade, porque o próprio Senhor distribuiu de acordo com aquilo que cada um podia sustentar. Então ele tinha capacidade. O problema foi o medo. Medo de errar, medo de perder, medo de não dar conta. Então o medo fez com que ele guardasse, enterrasse esse talento. E é exatamente aqui que entra a minha percepção em relação à procrastinação. Muita gente acha que procrastinar, procrastina por preguiça, por desorganização, por falta de disciplina, mas na maioria das vezes a procrastinação ela nasce no mesmo lugar do servo que enterrou o talento, do medo de agir com o que se tem, com o que você já pode fazer com o que você já tem. Medo de tentar e de não corresponder, medo de não multiplicar, medo de fracassar, medo de tantas outras coisas. Então a pessoa enterra o talento em forma de adiamento, de distração, de excesso de planejamento ou a espera eterna pelo momento certo, de procrastinação. Na parábola, o servo diz algo muito, muito simbólico. Ele afirma que teve medo e por isso guardou o talento. Isso para mim é muito forte, porque ele não desperdiçou, ele não perdeu, ele apenas não fez nada. E mesmo assim, ele foi repreendido. Percebe a semelhança muitas vezes com a gente? Isso traz uma reflexão importante porque não agir também é uma escolha. E toda escolha vai gerar uma consequência, a gente tem que lembrar sempre disso. Na vida prática, isso aparece quando alguém sente que tem potencial, que tem ideias, que tem capacidade, inteligência, sensibilidade, mas não sustenta ações. Começa e para, planeja e adia. Sabe o que precisa fazer, mas não faz. Sempre dá desculpas. E aí entra a disciplina. A disciplina, na minha visão, não é rigidez, não é punição, não é cobrança excessiva. Disciplina ela é honrar o que foi colocado nas suas mãos. Mesmo com medo, mesmo sem garantia de resultado imediato, mesmo que as pessoas não te aplaudam naquele momento. Os servos que multiplicaram, os talentos, aqueles que receberam 5, receberam 2, não tinham certeza absoluta de que tudo daria certo também. Eles apenas se colocaram em movimento. Eles fizeram, eles agiram. Eles fizeram algo com aquilo que receberam. Já o servo, o que recebeu 1 e que enterrou, ficou paralisado pela ideia de não ser suficiente. Então ele paralisou e decidiu enterrar, preferindo arriscar, com medo de arriscar. Isso conecta diretamente também com merecimento, Muitas pessoas não se permitem avançar porque lá no fundo elas não acreditam que merecem multiplicar o que têm, ter mais, acham que precisam ser mais preparadas, mais prontas, mais perfeitas. Então elas enterram seus talentos esperando que um dia elas vão se sentir seguras e vão estar prontas para agir. Mas esse dia a gente sabe que raramente chega, a gente continua postergando. Na minha leitura, essa parábola também fala sobre responsabilidade espiritual e emocional, sobre a gente não desperdiçar tempo, as nossas capacidades, as nossas oportunidades e até os nossos chamados internos mesmo, que a vida nos traz, nos mostra o tempo todo. E aqui eu não falo apenas de fé religiosa, eu falo de vida concreta mesmo, do trabalho, das suas escolhas, da sua constância, da disciplina cotidiana, então de tudo que está envolvido nisso.
procrastinar nesse contexto não é só adiar suas tarefas, é adiar quem você pode se tornar, quem você pode ajudar se você não parasse, né, com o tempo por medo. E de novo, essa é a minha percepção, tá? Se você lê essa passagem de outra forma, tá tudo bem. Se sua fé caminha por outro entendimento, isso merece respeito, eu sempre vou respeitar. Aqui eu não estou dizendo que é assim, estou dizendo que é assim que eu enxergo e que eu aplico. E que ficou mais fácil para mim entender e trazer sempre Deus para mais próximo de mim. Para mim, disciplina é não enterrar o talento por medo, é agir com o que se tem hoje, mesmo que seja pouco, mesmo que seja imperfeito, mesmo que ainda não esteja do jeito ideal. Gravar no carro não é o jeito ideal, mas eu estou aqui para fazer. Porque na própria parábola não foi cobrado um resultado igual, foi cobrado fidelidade ao uso do que foi dado. Né? Então eles não pediram um resultado grandioso. E talvez essa seja uma das mensagens mais fortes para quem vive se sabotando. Você não é cobrado por ter por ter o talento de outra pessoa. Você é responsável apenas por não enterrar o seu. Então as comparações aí têm que cair por terra também. Se essa reflexão faz sentido para você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se não fez, tá tudo bem. Que você encontre conteúdos alinhados com aquilo que você acredita, que te fortaleça, que te deixa bem. Esse é o meu ponto de vista, a minha forma, né, a forma que eu enxergo. E aqui, quem compartilha dessa leitura sempre vai ter espaço para perguntar, para responder o que vocês querem saber. E se quiser, né, debater também, tá tudo bem, que eu vou estar sempre aqui para escutar e para a gente aprender juntos.